Fala pessoal, tudo beleza? Me chamo Renan Zak e vamos para mais um diário de trades aí do nosso mini índice do mini dólar. Diário do dia 14 de agosto de 2023. Mas antes de trazer as operações desse dia, eu queria mostrar aqui umas curiosidades para vocês, tá? Então, a gente até sexta-feira, né? A gente teve aqui uma sequência de 9 pregões em queda. Esse fenômeno, né? Essa queda, ela não acontecia desde 1998. E com o dia de hoje, a gente fecha aí o 10º dia de queda, não acontecia desde 1984. A queda ela pode não parecer muito expressiva para muitas pessoas, né? Apenas 3,5% de queda, né? Mas é um desinvestimento no Brasil que acontece de forma muito ampla. A gente está aí com um déficit de investimento estrangeiro na casa dos 6 bilhões de reais, tá? Então é só uma curiosidade mesmo. Há muitos vídeos atrás já estou falando que a gente ia quebrar essa barreira dos 117 mil aqui, tá? É a nossa estrutura principal. Eu tracei isso aqui há muito tempo já, só voltar os videozinhos aí. A gente começou a fazer vídeo aí no mês 7, né? A partir do primeiro pregão aí do mês 7 foi dia 5, porque dia 4 foi 4 de julho, foi feriado, então dia 3 foi véspera de feriado, também não operei. Então, há muitos dias atrás já estou fazendo essa leitura de queda, porque eu vim de uma alta muito grande, aonde essa alta eu não tive a mitigação desse movimento. O que seria a mitigação? Seria o mercado retornar mais ou menos 50% desse movimento, porque o mercado está desequilibrado. Tá? Não é uma regra isso, pessoal, mas isso acontece com a maioria de todos os ativos do mundo, seja ele índice, pares de moeda, futuros de gasolina, petróleo, enfim, qualquer coisa. Quando o preço entra no desequilíbrio muito grande, ele tende a achar o equilíbrio de novo. E então, para mim, o mercado está muito sobrecomprado, né? Então ele tem aí um preço para cair até essa região bem tranquila. É por isso que eu estou falando que o mercado tem espaço para cair. Quando eu identifiquei que o mercado parou de subir e começou a fazer movimentos laterais, tá bem? Movimentos laterais seriam movimentos ele deixou de ter essa ausência de alta muito grande. Eu já falei para o pessoal que isso aqui poderia ser uma tentativa de reversão, né? Isso aqui a gente chama de distribuição. Quando a gente está visando uma alta, a gente diz que ele está acumulando, né? Você está comprando para fazer o preço subir. Quando a gente está pensando em queda, a gente está distribuindo os contratos, ou seja, vendendo para o preço cair. Então aqui eu tenho o começo da minha distribuição, né, da forma que eu vi, o mercado totalmente lateral. E aqui ele já rompeu nosso primeiro choque, nosso primeiro fundo. E eu acabei, já nesse começo aqui, vocês podem olhar nos vídeos passados, eu já começo a falar que nossa tendência ela começou a ser uma tendência de baixa. E o mercado ele começou aqui, um mercado, né, de distribuição, ele caindo ao longo do tempo, as pernas de queda sempre são bem amplas, né? E os movimentos de alta são bruscos, mas eles são muito rápidos, eles acabam, ele é um movimento momentâneo, né, só para elevar o preço. Eu digo que quem quer vender o mais caro possível, então o grande institucional levanta o preço para conseguir vender mais, né? E o mercado acaba fazendo o que a gente chama aqui de falso rompimento nesse dia aqui, tá? Então o mercado acaba fingindo que ele está rompendo uma nova alta, para que muitas pessoas acreditem na alta do mercado, ou seja, isso aqui é um falso movimento de alta. E muita gente, entusiasmado com o mercado subindo, muita gente compra a região de topo. Isso gera liquidez para o mercado, para que a gente consiga vender o mais caro possível e levar o preço de forma mais tranquila para a parte de baixo. Então, eu estou alertando essa queda faz muito tempo, né? O mercado caindo, foram 10 quedas consecutivas aí, para quebrar essa estrutura. Quebrando essa estrutura, eu tenho, né, alvos muito maiores. Logicamente, olhando toda essa queda aqui, eu tenho uma pernada de alta gigante aqui, tá, pessoal? Uma pernada de alta gigante, ou seja, voltar para baixo dos 50%, onde o mercado está quase encostando. E quando eu tenho essa quebra da estrutura, pessoal, eu tenho uma onda secundária, que seria dessa máxima até essa mínima, onde o mercado, antes de continuar essa queda, ele pode buscar mais liquidez. Para ele dar continuidade no movimento principal, ele pode retornar até aqui para depois fazer o movimento de queda, porque a gente disse que acabou o combustível também.
O mercado ele não tem força suficiente para movimentar apenas de um lado. Ele precisa da contraparte. Para alguém comprar, alguém tem que vender. Então, se fica muito óbvio que o mercado só vai cair, todo mundo só vende, o preço não tem quem compre, o mercado então ele fica parado. Se você tem muitos produtos na prateleira para vender e ninguém quer comprar, o produto fica lá na prateleira, tá? O mercado é assim também, funciona da mesma maneira. Tá? Então, voltando aqui para o nosso diário, já que eu já falei bastante, na sexta-feira a gente teve um dia de queda, onde no final do pregão a gente teve um movimentinho aqui de reversão muito pequeno, tá? Onde eu acabei desenhando aqui no vídeo passado. E você repara que o nosso choque ele é o último fundo do mercado. Isso aqui está desenhado no tempo gráfico menor, pessoal, por isso que você encara isso aqui como fundo. E o mercado vem com tudo e rompe essa região, ou seja, ele não está mais em alta, ele está em queda. Então minha perna principal é de queda, a perna secundária, que é a perna de mitigação, é a perna de alta. Então tem um movimento de queda principal, perna secundária de alta, perna primária de venda, perna secundária de alta e assim por diante, beleza? Então eu dou prioridades para as vendas. Como assim prioridade? Sendo que as minhas operações aqui já estão marcadas como compras. Porque, pessoal, eu opero seguindo a analogia de que eu posso operar comprado desde que eu não busque rompimentos contra a tendência. Se eu estou a favor da tendência, aí sim eu busco rompimentos. Então, na mínima aqui do dia anterior, eu acabo fazendo uma entrada de compra, onde está uma stop na casa dos 150 pontos. De toda maneira, a gente vai colocar aqui o pior cenário, que seria cerca de 200 pontos. Aí eu tenho a reentrada, essa reentrada me chega a pagar até 540 pontos. Porém, no pior cenário, a gente vai computar apenas 400, para sempre ficar o pior cenário, tá bem? Aqui eu tenho uma entradinha também, um stopzinho de 150 pontos, meio de mercado contra a tendência. É horrível essa entrada, mas ela tá aí, é um stop, tranquilo. Ela tinha potencial para pagar, né? Era um horário ok do mercado vir e pagar, mas a gente tem que entender já perna principal, perna secundária. A perna de rompimento vai ser a perna da venda, na maioria das vezes. Lógico que vai ter alguns rompimentos contra a tendência, mas a maioria vai ser a favor. Então, segurar essa compra contra a tendência aqui não é um bom cenário, tá? Por quê? Porque você não deve esperar rompimentos contra a tendência, tá? E a gente está numa região de fundo muito forte, onde todo mundo consegue ver que é uma região de fundo, todo mundo consegue ver que é uma região compradora. Então, você tem que pensar ao contrário do pessoal, pensar sempre contra. Aqui, pessoal, a gente tem uma entrada de pullback. Eu coloquei aqui o stopzinho de 50 a 100 pontos. Se você colocar aqui na casa dos 150, 160 pontos, você não toma stop, é uma operação que paga. Só que a maioria do pessoal aí coloca o stopzinho curto. Ó. Se fosse 85 pontos, não pegaria seu stop. E essa operação aí pagaria cerca de 500 pontos aqui. Tá bem? Então, se você coloca o stop curto, ele pega, te stopa. É um stop na casa dos 50 a 100 pontos. Ou seja, no pior cenário, já tenho menos 500 pontos aqui de operações negativas. 200, 200 e menos 100. Por que, pessoal, que eu não considero isso aqui um stop maior? Porque não tem lógica alguma, tá? Eu considerar um stop maior, sendo que o stop era curto. Se você coloca um stop maior, essa operação paga. Mas eu vou colocar o pior cenário aqui. Aqui apenas 400 pontos. Aqui uma operação de topos iguais, pessoal. Eu vivo falando isso aqui. Eu tenho uma região de topos iguais. Por mais que o pessoal fale que isso aqui não tem amplitude, pessoal, vocês têm que pensar fora da caixinha, tá? Eu tenho uma região de topo aqui. Na verdade, dá para desenhar até de outro jeito, tá? Dá para desenhar assim, onde você identifica que muita gente vai fazer vendas nessa região, muita gente vai vender aqui, com o stopzinho aqui atrás. Pessoal, se vai ter liquidez aqui atrás, você entra contra. Qual que é a lógica de pessoas estarem comprando essa região de topo? Qual que é a lógica do pessoal estar comprando aqui? Nenhuma. Entra contra, pessoal. E é isso que o pessoal da sala fez. Fico bem orgulhoso dos alunos ali. Pegaram uma operaçãozinha de venda aqui. O stopzinho ficou super barato. Chegou a pagar sem esperar rompimento, pessoal. Cerca de 700 pontos. Vamos colocar isso aqui? Não precisa, pessoal. Coloca apenas 400 pontos, está ótimo. Não precisa colocar mais que isso. Também o mercado vai e acaba rompendo a mínima do dia, dando sequência à tendência de baixa. Então, pessoal, presta muita atenção. A gente rompeu essa mínima aqui do dia 11 de junho. Tá, deixa eu traçar aqui certinho. Opa, tá difícil. Deixa eu colocar zoom aqui.
para traçar bem certinho ela. Aqui. Ele quebrou essa estrutura a gente dá o nome de boss, sempre, né? Quebra da estrutura é break of structure. E aqui no finalzinho do dia ela acabou quebrando mais uma estrutura. Então prestem atenção aí que o mercado deu continuidade ao movimento de baixa, ou seja, ele rompeu aqui mais uma estrutura, isso aqui é mais um boss, e o nosso último topo é considerado o nosso choque, pessoal. Então aqui eu tenho o meu choque. Então, para finalizar o dia aí, no pior cenário, tá, pessoal? A gente tem aqui menos 200 e menos 100, menos 500 pontos, mais duas operações vencedoras, você tem 800 pontos, finaliza o dia com 300 pontos a favor. Lembrando que essa operação aqui pagou 570 pontos, em média 540, e essa aqui se paga bem tranquilo, sem esperar rompimento, mais de 700 pontos. Ah, mas tem aluno que entra para baixo. Não tem problema, pessoal. Se você entrar aqui, a operação também chega a pagar mais de 750 pontos, mas até aqui a mínima 500 pontos, só computei 400, você fica com 300 pontos positivos no dia. Então o mercado continua em queda, não vejo reversão alguma. Estou ignorando esses topinhos aqui, pego esse último, venho para cá e faço esse movimento aqui. Então, tendência de baixa, pessoal. Choque aqui, aqui também é um choque um pouquinho, tempo gráfico um pouco maior, é importante aqui também, tá, pessoal? Só que aqui já foi manipulado, preste atenção, barra de exaustão, barra de ignição, isso aqui é extremamente importante, pessoal. Vivo falando para vocês aí na sala, tá? Deu um movimento forte que conseguiu romper fundo, tá? A gente chama aí de um topo forte, presta bastante atenção nesse movimento, tá? E no dólar, pessoal, o dólar eu nem dei muita atenção para ele hoje, eu acabei nem operando o dólar para falar a verdade, mas vou marcar aqui para vocês as operações que dariam para fazer no dólar. Pessoal, já cansei de falar também que dólar eu gosto de operar a favor da tendência, eu não sou fã de operar dólar contra a tendência, tá? Então a gente veio do mercado de alta já, ele está em alta. O mercado, quando ele cai aqui no dia de sexta, ele cai, não consegue romper o nosso choque, acaba subindo, fazendo um fundo e subiu de novo. Ou seja, ele deu continuidade ao movimento de alta. Topos e fundos ascendentes, cada vez mais alto. No dia de hoje já amanhece rompendo a máxima de sexta-feira. Quando ele rompe a máxima de sexta-feira, eu tenho a possibilidade de fazer uma operação de pullback. Só que eu não tenho muito aonde colocar o meu stop aqui. Fica bem complicado. Então eu entraria com stop de 3 a 5 pontos. Essa operação chegou a pagar 20 pontos. É bem tranquilo para depois lateralizar. Tá bem? Aqui, não vou considerar essa operação de 20 e poucos pontos, porque é uma operação mais difícil de pegar. Você estaria comprando região de topo. Não tinha literalmente um alvo técnico para você pegar que fosse favorável para você aqui, mas daria para pegar. O mercado lateralizou. Aqui é possível fazer uma venda, só que eu não sou muito fã de fazer essa venda, pessoal. Quando o mercado está em forte tendência, vocês sabem que eu espero ele romper o choque, romper o último fundo do mercado. Então essa atrição, além de muito pequena, aqui não é no horário bacana da gente pegar. O dólar é melhor esperar Dow Jones aí abrir. O mercado sobe de novo, faz aí um movimentão de alta, né? Então subiu, movimento de rally, base, rally. Então aqui é um rally, base rally, movimento de alta, lateralização e alta de novo. Pessoal, tem um videozinho disso aqui explicando aí no YouTube, tá? Então não tem por que você vender quando você vê um movimento assim. Você espera o rompimento do choque. Aqui o mercado cai, faz uma regiãozinha de fundo, onde ele lateraliza e acaba te dando uma entrada de compra, onde você não precisa esperar por rompimento para te pagar o risco retorno. Um stop de cerca de 3 pontos, chega a pagar bem tranquilamente aí 13 pontos e meio, para depois ela voltar aqui para baixo, tá? Te dá uma reentrada aqui, na verdade, mas aqui dá para computar bem tranquilo aí 9, 10 pontos. É bem tranquilo de pegar essa operação. Aqui é possível pegar uma operação de compra aqui também, e aqui essa operação ela é um pouquinho melhor, porque isso aqui é um fundo de ofício, não é uma lateralização, é um pouquinho mais fácil de ser identificada. Ela te dá um stopzinho na casa, se não me engano, dos 5 pontos aqui. Tem que baixar o tempo gráfico para ver certinho, mas se não me engano é 5 pontos de stop, e você também não espera rompimento. Por que que você não espera rompimento, pessoal? Dois motivos.
Você teve, aqui você até então você não sabe se isso aqui é um fake boss, ou seja, um falso rompimento, uma falsa quebra de estrutura, ou é uma quebra verídica, uma quebra de fato. Então você entra tranquilo e você já reparou que o mercado fez topo mais baixo que o anterior. Então isso aqui é exatamente o que a gente gosta de operar, só que a gente não espera rompimento. Por quê? Não tem porquê, pessoal. O horário já está horrível também. 2 da tarde, o mercado está paradão desde o meio, desde as 10h40 da manhã. Tá? O mercado subiu na abertura e 10h40, a hora que abriu o mercado americano, já parou. Não precisa esperar rompimento. Tem que começar a pensar um pouquinho, pessoal. Não tem porquê, a operação demora pra caramba para pagar. Vai pagar só aí pelas 3h40 da tarde, então aí é basicamente 1h30 de operação, tá? São aí tranquilamente 14 pontos, pessoal. Contabiliza só 10 para não ficar difícil aí, tá? 10 pontinhos de operação, essa aqui mais 10 pode ser, para ficar fácil a conta. Aqui, como você tem topo e topo mais baixo, fundo e fundo mais baixo, essa operação eu acho bem viável de pegar, apesar do horário não ser muito bacana, tá? Eu não coloco na nossa tabela pontuações depois das 4 horas, tá? Essa operação se deu exatamente às 4 horas, seria o único stop do dia, o stop na casa dos 3 a 5 pontos aí. Então o dia terminaria aí na casa dos 20 pontos positivos. Não gosto de operar o dólar contra a tendência, opera a favor, é mais fácil, opera contra só quando você vê literalmente uma reversão bem clara, tá, pessoal? Como é o fato dessa aqui, só que por conta do horário eu já não operaria mais. Tá? Então dólar 20 pontinhos aí em 2 operações, tirando essa primeira que eu acho o nível dela de dificuldade bem difícil, tá? E como eu disse, é possível pegar uma venda aqui, mas não é meu perfil, eu não gosto de vender o mercado de o dólar contra a tendência. Eu gosto de operar dólar a favor da tendência. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.